Olá, meus queridos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série Trilha do Inventor Powered by Petrobras, onde estamos construindo esse robô em 5 temporadas. Na primeira temporada, nós fizemos o desenho 3D, cortamos a laser a estrutura dele, montamos, encaixamos tudo. Na segunda temporada, fizemos toda a parte eletrônica, com bateria, carregador, todos os módulos, tudo ligado no Arduino para a gente poder programar. E aqui na terceira temporada estamos programando o Arduino. E ainda vem mais 2 temporadas para a gente ainda incrementar esse robô. Espera lá. Vamos lá, hoje nós vamos falar sobre a programação dos sensores. No vídeo anterior nós aprendemos a programar os motores. Aprendemos até o que é um programa de Arduino, seja bem do início. Quem acompanhar a série está aprendendo muita coisa, aprendendo a cortar laser, aprendendo programação do Arduino, uma eletrônica muito básica. Pois é, hein? Olha só que bacana, super recomendo maratonar caso você ainda não tenha feito. Bora lá então, vamos começar com a programação dos sensores. E vou te falar que a gente vai programar 2 sensores hoje. O sensor de reflexo, que é utilizado para que o robô siga a linha, ou identifique, por exemplo, uma escada, um penhasco para que ele não caia, e esse outro sensor de distância, usado para identificar se tem alguma coisa na frente do robô, né? Vou ensinar a programação desses 2, e esse sensor de distância, olha, eu vou dar uma explicação de como utilizar ele de uma forma bem simples e que ele funcione muito bem, que ele não interfira na programação do resto. Olha, é dica quente, hein? Vamos lá? Então vem comigo! Pois é, pessoal. Então, olha só, se você nunca programou, ainda não aprendeu a programar, recomendo você começar no início da série, principalmente dessa temporada. Eu dei ali os primeiros passos de programação. E olha só, já vou colocar aqui na tela o programa que nós estamos fazendo. Esse é um programa teste que eu deixei para vocês baixarem, aqui mesmo na descrição desse vídeo ele está lá para você baixar. E simplesmente carregamos no Arduino, desde que a gente tenha essa estrutura de ligação. Tá? Então, se a gente fez a ligação desses módulos, que eu já também expliquei lá na temporada anterior, né? Na parte de eletrônica, eu expliquei cada um dos módulos, a função, o porquê dessas ligações, tá bom? Tá tudo explicadinho lá. Então, se você segue exatamente essas ligações, nessas portas do Arduino, você pode colocar esse programa e ele vai funcionar como teste. A gente está testando tudo que está ligado. E lembrando, hein? Eu dei essa dica lá no vídeo anterior, né? Vamos lembrar? Antes de sair programando o que eu quero, vamos fazer um programinha para testar tudo. Testei tudo, tá legal? Aí sim eu começo a programar o que eu quero. Porque senão, gente, eu nunca vou saber se é erro no meu programa, ou é erro na ligação, ou é erro em algum módulo que está com problema. Então, vamos primeiro testar tudo, certo? Testamos como nós fizemos na aula passada, e agora nós vamos entrar nessa programação dos sensores. Vamos lá então, passo a passo, olha só. Vamos começar aqui com o sensor de reflexo. É esse sensor que vocês estão vendo aqui, olha só, esse sensor de reflexo, que inclusive aqui embaixo do carrinho são esses 2 olhinhos, parecem 2 olhinhos, né? E o que ele faz, né? Vamos entender o funcionamento dele e também a ligação dele lá na tela. Primeiro que o funcionamento dele é baseado no seguinte, ele tem 2 LEDzinhos, tá? Ele acende, porém a gente não enxerga ele acendendo, porque ele acende com uma luz infravermelha. Essa luz a gente não consegue captar com o nosso olho. Inclusive, se ele estiver ligado e você for ali com a câmera do celular, você vai ver que ele está ligadinho. A câmera do celular consegue captar o infravermelho. Tá? Então, fica a dica, né, para você ver, está funcionando ou não está. Um deles vai acender, visto pela câmera do celular. O outro não, porque o outro ele não emite luz. O outro é um sensor.
Parece um LEDzinho, mas é um sensor. É um sensor de infravermelho. Então, o funcionamento dele é mais ou menos assim. O sensor está captando infravermelho ou não? É a informação que ele vai mandar para o Arduino. Esse é o funcionamento do sensor. Então, olha só. Se aquele infravermelho que um LED está emitindo, ele for captado pelo segundo LED, que é um sensor de infravermelho, então esse sensor vai dizer, olha, tem reflexo. Né? Por isso que a gente chama também de sensor de reflexo. Porque, olha, está tendo reflexo. E quando tem reflexo? Quando a luz está em alguma superfície que reflete a luz. Né? Então, no caso, se a gente tem um papel branco, por exemplo, né, um chão branco, você concorda que o branco ele reflete muito a luz? Né? Então, ele vai refletir o infravermelho. Agora, se ele estiver sobre algo preto, o preto não reflete a luz. Logo, também não reflete o infravermelho. Então, se ele estiver sobre um preto, aquele sensor não está captando nenhum infravermelho, então ele está dizendo para o Arduino, não tem reflexo. Na lógica de seguir uma linha, a gente vai utilizar essa informação, porque nós temos dois sensores aqui embaixo, olha lá. Temos dois sensores e se a linha está passando aqui no meio, significa que, né, a linha preta aqui no meio, então os dois sensores estão sobre o branco, né, estão por fora da linha. Então, enquanto os sensores estão no branco, significa que ele não tem nenhum sensor em cima da linha. Quando ele vira e entra em cima de alguma linha, de um lado ou de outro, o que ele vai fazer? A gente vai programar ele para ele sair da linha. Tá? Então, a lógica que a gente vai programar enquanto não tem nenhuma linha, ou seja, enquanto tem reflexo nos dois sensores, ele anda para frente. Se um dos sensores parou de ter reflexo, significa que ele está sobre a linha. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que virar o robô para que os dois sensores voltem a não ter a linha, voltem a ter reflexo. Beleza? Essa lógica a gente vai entender muito melhor em alguns vídeos para frente, onde a gente vai falar de lógica mesmo, de lógica do Arduino, tá? Programação da lógica, mas o importante no vídeo de hoje é entender esse funcionamento. E olha só, a informação que o sensor manda para o Arduino é simplesmente um sim ou não. É isso. O Arduino só vai saber se sim ou se não. E claro, nós vamos entender que se ele está falando sim, significa que sim, tem reflexo. Se ele está falando que não, significa que não tem reflexo. Tá bom? É isso que a gente vai testar hoje, se o sensor está funcionando e vamos entender como programar para receber essa informação, esse sim ou esse não. Vou falar sobre esse outro sensor daqui a pouco. Vamos primeiro com esse sensor de reflexo. Vamos aqui para programação. Olha só, o que nós temos aqui, que eu já tinha preparado, é o seguinte. Olha só, nós já tínhamos definido que o sensor do lado direito, ele está conectado na porta 4 do Arduino e o do lado esquerdo na porta 5. Ok? Vamos conferir lá no nosso diagrama. Olha só, aqui nós temos os dois sensores e veja, ele tem 3 fios, né? Mas quando a gente fala que ele está ligado numa porta, reparem o seguinte, desses 3 fios, 2 são apenas para entregar para o módulo energia. Então, quando a gente tem aqui, nesse caso, inclusive, eu tenho até 4 pinos. 2 deles é para entregar energia, para ligar ele, para ele funcionar. Tá? Então, ele também precisa de energia, assim como o Arduino. Olha, aqui você está vendo mais de perto, né? Que são 4 pinos. Aqui a gente vê melhor, tá vendo? 2 LEDs aqui, né? Um deles emite a luz e o outro é o sensor. E olha só o que nós temos aqui. Nós temos 4 pinos. Desses 4, um aqui em cima, olha, é o VCC e depois o de baixo é o GND. Tá vendo ali? Tá escrito, olha. Então, esses 2 são para ligar o módulo na energia, para que ele funcione. Depois nós temos outros 2 pinos. Alguns módulos têm só mais um. Que é o quê? É a informação que ele manda para
o Arduino. Então, se a gente tem esse pino D, é o D0 e depois embaixo é o A0. O D0 significa digital e o A0 significa analógico. Então, o que o digital vai entregar? É aquela informação sim ou não que eu falei. Tem reflexo ou não tem reflexo? Isso ele vai entregar estando ligado ou não. Já o analógico, ele vai mandar para o Arduino quanto de reflexo tem. Tá? Por isso que a gente não vai utilizar esse último aqui, o analógico. Se você tem um módulo que não tem esse último, só tem 3 pinos, perfeito. Se tem 4, a gente vai deixar um sem o uso. Tá bom? Combinado? Então, voltando aqui para a tela, olha só o que nós temos. Nós temos os fios aqui preto e vermelho, que são os fios de energia. Veja, estão ligados aqui no 5 volts e o GND do Arduino. Então, eles aqui estão ligando os dois módulos e uma vez ligados, a gente vai ver aqui os LEDzinhos acendendo. Né? Os LEDzinhos eles vão ficar acesos simplesmente dizendo que está ligado. Tá? Isso é o módulo que eu estou utilizando. Tá? Pode ser que o seu módulo seja um pouquinho diferente e não tenha esses LEDs aqui e não tem problema, ele vai funcionar do mesmo jeito. Na verdade, são 2 LEDs que o módulo tem. Tá? Um é simplesmente para que a gente saiba que ele está ligado, né? Então o vermelho e o preto aqui está funcionando certinho, em 5 volts, e o outro LED é justamente ligado ao sensor. Então o LED vai estar aceso se tem reflexo, vai estar apagado se não tem reflexo. Às vezes inverte, tá? Por conta do circuito aqui do módulo, pode ter essa lógica invertida. Tá bom? Então, quando o LED está ligado, significa que não tem reflexo. Quando o LED desliga, significa que tem reflexo. Isso a gente vai testar e é só depois ajustar na programação. Tá? Tanto faz, de um jeito ou do outro, vai funcionar para o que a gente quer. Muito bem, então reparem que nós temos o fio de sinal, né? Que é o fio digital aqui, aquele digital, ou out aqui, ó, tá vendo o módulo que a gente tá bem pequenininho aqui, mas está escrito out, que é a mesma coisa do que aquele D0 que a gente viu aqui no módulo. Então, olha, o out ele está ligado aqui, tá vendo? Na porta 5 e o out do outro está ligado na porta 4. Então, se a gente vai para a programação, exatamente isso que nós programamos aqui. Então, em todo lugar do programa que eu encontrar pin sensor LIN-D, significa que é o tratamento desse sensor da linha direita. Então, aqui fica uma dica. Olha só, vou dar um Ctrl F. E aqui onde estava a minha imagem, olha só, vamos fazer uma pesquisa por essa palavra, né? O pin sensor LIN-D. E aqui eu tenho as setinhas para ir procurando, tá? Onde que essa palavra está aparecendo. Então eu cliquei uma vez e achei aqui embaixo, olha só, pin sensor LIN-D. Então eu estou dentro do setup e estou vendo como que está configurada a porta onde o sensor está ligado. Reparem que as duas estão como input. Então isso é importante para que a gente consiga que o Arduino receba essa informação. Entrada para o Arduino. Vamos para a próxima. Vamos lá. Seguindo em diante, olha só que legal. Temos aqui a leitura do sensor. Então aqui nós temos o comando Digital Read. Esse que eu marquei aqui, está em verde. Eu estou dizendo lá para o Arduino. Lembra do que eu expliquei no vídeo anterior? Volta lá, tá? E é bem bacana essa explicação. Então ele vai pegar esse comando que a gente deu e vai executar. Eu estou falando, vai lá nessa porta, né, que a gente viu definida lá em cima, né, 4 ou 5, não estou lembrando exatamente. Vai lá nessa porta tal e leia qual informação está chegando. Então, se o sensor está ligando ou desligando aquela informação, é isso que vai receber agora aqui. E vamos pegar essa informação e vamos mandar lá para o serial. Junto com um texto lá, vai aparecer sensor direito e qual é o valor. E o sensor esquerdo e qual é o valor. Então, essa é a lógica que nós vamos usar para ler o sensor. Só isso, tá vendo? Olha lá, voltando lá em cima, definido. Porta 4, esse sensor direito. Configurado como input. O comando pinmode também expliquei lá no vídeo anterior. E aqui embaixo o Digital Read, o comando Digital Read que a gente está vendo agora. Tá? Serial.print também expliquei, hein? Tá tudo explicadinho lá, tá bom?
Vamos ver funcionar então agora? Olha lá, vou até fazer o seguinte, para a gente não ficar com o robô assim, olha, com ele funcionando e esse barulho, porque o motor nós já programamos no vídeo anterior. Então, nesse teste, vamos desabilitar o motor, só para a gente testar o sensor, né? A gente não quer testar o motor agora. Então, o que eu vou fazer? Tem uma variável aqui, olha, sentido, estado, olha. Estado, vou dar Ctrl F e vamos lá embaixo procurar estado. Olha, aqui é onde ele trata o estado, a gente vai desabilitar isso. E aqui, tá vendo? Se o estado for... Olha, para parado, o estado tem que ser 4. Então, vamos voltar lá no início e vamos colocar estado igual a 4. Parado, parado, para testar outras coisas. Ok? E ali vamos fazer com que não mude o estado, certo? Que fique no 4, por isso eu vou comentar todo esse trecho aqui. Para não ficar colocando barra, barra em todas essas linhas, né? Essa barra, barra aqui, olha, a gente vai fazer o seguinte. Na primeira linha eu vou colocar barra asterisco e lá na última linha eu vou colocar asterisco barra. Então, entre esses dois comandos que eu dei aqui, ele vai ignorar tudo que está aqui no meio. Tá bom? Então, desse jeito, a gente garante que o estado do motor não irá mudar. E agora, o que nós vamos fazer é ligar o Arduino no computador e vamos carregar esse programa. Aqui é o Arduino Uno, deixa eu selecionar aqui, board, Arduino Uno, e vamos carregar. Olha lá, está carregando, pronto. Já carregou, então agora é legal que ele não vai ficar com o motor funcionando, mas ele está ligado. Inclusive, olha só, lá dentro, tá vendo que a gente está vendo as luzinhas? Olha, reparem aqui, onde eu estou com os dedos aqui. Olha, eu vou desligar ele, tirar ele do computador, tá vendo que desligou, né? Eu ligo, liga novamente. Então, essas luzinhas aqui são do sensor que nós estamos programando, tá? E agora, vamos fazer o seguinte, ele está conectado aqui no computador, nós vamos abrir aqui o monitor serial e olha só o que ele está mandando para a gente. Está vendo aqui no monitor serial, aqui embaixo? Tem, olha, sensor direito 0, sensor esquerdo 0. O 0 significa não. Então, ele está dizendo que, olha, não... e aqui eu sei que ele tem reflexo, porque ele está sobre uma mesa que reflete o infravermelho, tá? Então, o 0 significa tem reflexo. Logo, eu posso entender que não tem linha, né? Agora, se eu colocar ele em alguma coisa preta aqui embaixo, olha só, nós vamos colocar aqui, ó, na frente dele uma linha, tá vendo? Na verdade, isso aqui é uma fita isolante. Ela é preta, logo ela não reflete. Bom, e vou colocar ele aqui em cima. Olha que legal, o sensor D, tá vendo aqui de novo no monitor serial? O sensor D está dizendo 1. Tem linha no sensor direito. Depois, se eu tiro ele e venho aqui para o lado, opa, o sensor esquerdo não está pegando. Por quê? Porque ele precisa ser regulado. Bom, aqui, ó, se eu coloco ele bem perto, por isso que a gente precisa calibrar. Tá bom? Ele tem uma chavinha. Olha só aqui, a gente tem essa chavinha. Tá vendo aqui esse quadradinho azul, aqui essa caixinha azul? A gente vem com uma chavinha e gira ele para um lado ou para o outro. Tá vendo? Gira para um lado ou para o outro. E aí é isso que vai fazer com que a gente calibre a distância que ele vai captar. Tá bom? A partir de tal distância ele passa a captar. Então a gente vai fazer isso agora. Olha só, eu vou colocar ele aqui sobre a linha. Aqui ele tem que detectar a linha, viro para um lado, não captou, agora captou. Então eu vou virando, olha, até ele começar a captar, pronto, eu deixo ali. Então pronto, ó, já calibrei, tá vendo? Ele está agora sobre a linha, olha lá, sobre a linha, o sensor esquerdo está sobre a linha, e aí eu começo a colocar ele para o lado. Agora a linha está entre os dois sensores, e agora o sensor direito... Olha lá, tá sobre a linha também. Vamos calibrar o sensor direito.
Bonitinho, então agora o sensor direito também está calibradinho. Ok? Então, pessoal, esse é o funcionamento do sensor de linha, sensor de reflexo. Sensor infravermelho, sensor de reflexo, sensor de linha, tudo a mesma coisa, tá bom? Bom, agora vamos entender o funcionamento desse outro sensor, que é o sensor de obstáculo, sensor de distância. E esse é um sensor que normalmente o pessoal procura por biblioteca e utiliza a biblioteca pronta na programação. O uso até que é fácil, mas muitas das bibliotecas, eu diria que quase que a maioria, elas interferem no funcionamento do restante. Por quê? Porque quando a gente pede para a biblioteca medir a distância, ela dá uma parada no funcionamento do resto para ela medir ali a distância e depois volta o processamento para o resto. Lembrando lá que só faz uma coisa por vez. Nós vamos aprender a usar aqui um recurso chamado interrupção. Mas olha só, não é como pegar ele e deixar ele dedicado para fazer alguma coisa. Não, a gente só interrompe ele para passar uma informação. E ele vai assimilar essa informação e segue fazendo o que ele está fazendo. Tá? Então, é um recurso muito útil na programação do Arduino. Vindo aqui para a programação, então, vamos lá para o topo do programa e vamos pegar aqui o pino do sensor. Então, nós temos o eco e o trigger. Vamos entender aqui o funcionamento desse sensor, tá? Por que eco e por que trigger? Em inglês, trigger significa gatilho, tá? E o eco a gente pode entender como sendo o eco mesmo, é o retorno, tá? Então a gente está falando de um módulo que trabalha com som, mas é um som que a gente não consegue captar, por isso a gente chama de ultrassom. É uma frequência de som que o nosso ouvido não consegue ouvir. Logo, nós temos aqui nesse sensor dois dispositivos, parecem dois olhinhos, né, que temos aqui na frente também. Esse sensor, um deles vai funcionar como o trigger, ou seja, a gente vai utilizar como um alto-falante. Ele vai emitir esse som, esse ultrassom. Ele vai emitir e o outro vai funcionar como um microfone, vai captar esse ultrassom. Veja só, o som ele tem uma velocidade de deslocamento padrão, a velocidade do som. Pode pesquisar aí no Google qual que é a velocidade do som. Então, usando esse recurso da natureza, a velocidade do som, um lado, que é o gatilho, ele vai mandar um bip, que a gente não ouve, mas ele manda um bip, e o outro lado vai receber esse bip. Veja só, de acordo com a velocidade do som, o som ele sai, bate em alguma coisa e volta. Se é que tem alguma coisa na frente, né? Então, se ele bateu e voltou, o outro lado, que é o microfone que capta o bip, vai conseguir então identificar em que momento que foi captado o bip. Primeiro, né, quando a gente executa o gatilho, a gente sabe em que momento a gente executou. Então é mais ou menos assim, a gente executa o gatilho e fica contando o tempo. Quando o microfone recebe de volta, a gente faz a conta e vê quanto tempo que levou para o som voltar. E é esse tempo, fazendo ali uma formulinha, um calculinho bem simples, a gente vai transformar o tempo em distância. E vamos saber qual a distância desse objeto. É legal isso, não é não? Esse é um recurso que, inclusive, os morcegos utilizam, sabia? O morcego que não enxerga, ele consegue se orientar no escuro com ultrassom, exatamente enviando esse som e quando ele volta, quando ele ouve de volta aquele som, então ele consegue sentir qual é a distância do que está na frente. O nosso robô aqui vai ficar esperto como um morcego, vamos lá? Então vem aqui para a programação e vamos entender aqui, olha, vamos lá, vou pesquisar aqui por essa palavra. Veja que no setup o eco está como input e o trigger como output. Você já deve estar sacando por quê, né? Olha só, o trigger é um alto-falante, ele manda. Então o Arduino vai controlar, vai ligar ou vai desligar ele. Já o eco é um microfone, recebe. Então o Arduino vai receber a informação do microfone quando existe som. Certo? E depois vamos
ainda no setup, olha só, lá na última linha, tá vendo? Descendo no setup, nós temos esse comando aqui, olha. É um comando grandão, vale a pena você capturar a tela e se atente para cada letra, tá? Olha, tem 2 T's, tudo em minúsculo, aqui não tem espaço, aqui o I está em maiúsculo, então ela é todo minúsculo, só o I que é maiúsculo, tá bom? Que é para que a gente defina que, olha, lá no pino do eco, nós vamos iniciar aqui uma interrupção. Então é mais ou menos assim, o que estiver ligado lá nesse pino eco, você fica de ouvido, tá? Então se chegar informação ali, você ouve, tá bom? Então esse comando attach interrupt serve para isso, tá? Esse digital pin aqui é só para o Arduino saber qual é a interrupção desse pino aqui, só isso. Então estamos dizendo, olha, fica atento nesse pino. Por quê? Porque quando chegar a informação, você vai executar esse programa aqui, olha, média distância. E esse programa está feito lá embaixo, o média distância, tá bom? Mas, antes de entendermos esse média distância, lá embaixo, vamos entender um outro programinha, tá? Que se a gente procurar agora, vamos voltar aqui e procurar por trigger. Olha lá, o trigger, o que a gente tem? Esse programinha envia pulso. Então eu fiz aqui uma função, expliquei função também lá no vídeo anterior. Olha como está caprichada essa aula, hein? Toda essa série está muito caprichada. Então aqui eu expliquei que, ou melhor, né, o que a gente tem aqui em envia pulso? Temos o seguinte, olha, aqui ele liga, espera um tempo de 10 microsegundos, já é suficiente, ou seja, é o tempo em que ele vai mandar esse pulso, 10 microsegundos, é um pulsozinho muito pequeno, e desliga. Tá? Então, esse liga e esse desliga é suficiente para ir lá e ligar uma porta, que é a trigger, que é o gatilho, para fazer com que o alto-falante toque naquele ultrassom. E com isso mande o som. O envia-pulso, então, faz isso, mas onde o envia-pulso é utilizado? Aqui em cima, olha. Aqui no loop, né, a gente tem o teste do sensor, que a gente já viu, e aqui a gente vai mandar esse envia-pulso para que, na sequência, a gente tenha essa distância. E aí a gente vai mostrar a distância lá no monitor serial. Só que essa distância, lembra o seguinte, né? O pulso foi. Quando o pulso volta lá no eco, e a gente mandou executar aquele programa média distância. Então, vamos lá para baixo do programa, que é onde a gente tem o média distância. Bem lá embaixo, inclusive do envia pulso, nós temos o média distância. De acordo com qual é o modo, né? Isso por quê? Porque ele pode estar ouvindo quando o pulso voltou ou em alguma outra situação, né? Então, se é o modo 1 aqui, veja só, né? O 0 é quando inicia o pulso. Né? Então ele começa a contar. O início do pulso é meio que ele ligou o cronômetro no início do pulso. E aí depois ele vem aqui e aguarda. Então quando ele vê o retorno do pulso, o que ele vai fazer aqui? Olha, ele vai fazer esse cálculo. Ele vai ver, bom, o que está marcando no cronômetro agora, menos o que estava marcando no cronômetro quando começou o gatilho, que isso aqui é a diferença em tempo, ou seja, aqui ele está vendo em microsegundos quanto tempo levou para o som rebater e voltar, e aí ele divide por 58,3, que é relacionado à velocidade do som. Tá? E aí com isso ele vai chegar na distância em centímetro e vai guardar na memória aqui distância. Não se preocupe, memória a gente vai entender melhor no vídeo seguinte, tá bom? Mas é só para você entender que aqui nós temos qual que é a distância, e esse distância aqui é o que ele vai mostrar lá em cima no monitor serial. Tá? Por isso que a gente simplesmente manda o pulso, espera, olha, 25 milissegundos e pronto, já sabemos que a distância foi calculada. Ok? Vamos testar? Bora lá então para a nossa tela. Já temos o nosso Arduino ligado. Já carreguei esse programa, então olha lá, no monitor serial nós temos a distância.
Então, se agora eu pegar alguma coisa e coloco na frente, olha lá, ele está medindo que esse objeto está a 6, 7 centímetros de distância. Se eu aproximo, olha lá, agora está a 4 centímetros. Se eu coloco mais distante, olha, está a 10 centímetros. E assim por diante. Agora está a 3 metros, porque eu tirei as coisas da frente. Tá? Então, é dessa forma que ele funciona. E olha, é muito rápido, né? É muito preciso. Então, com isso, já sabemos se tem alguma coisa na frente e qual é a distância desse objeto na frente. Bacana, né? Imagine o que dá para fazer com isso. E outra coisa, hein? Não esqueça do código Petrobras. Pois é, hein? Se você não sabe do que se trata, cada um dos vídeos da série Trilha do Inventor, Powered by Petrobras, tem um código Petrobras escondido. Em algum lugar aqui do vídeo passou o código. Então, anota o código de todos os vídeos, porque assim você participa dos prêmios. Aqui essa temporada está quase... Estamos na metade, mas falta mais uns 3, 4 vídeos para a gente terminar. E aí a gente faz a live de encerramento sorteando todo mundo que pegou os códigos. A gente vai dar um site para vocês digitarem os códigos e trocarem eles por um cupom. E é o cupom que vai te dar o acesso a participar do sorteio. Tem gift card de videogame, tem bolsa de estudo para o curso de Arduino que a gente tem. Inclusive, quem quiser se aprofundar, aqui na descrição do vídeo tem o link para o nosso curso. Acesse lá o nosso site brincandocoideias.com.br. Lá tem o nosso portfólio de conteúdo e de cursos. Então, olha só, você pode ganhar uma bolsa para o curso de Arduino e uma bolsa para o curso de corte a laser. Muita coisa para você fazer, inventar, aprender, se divertir. Beleza? Não esquece, então, do código Petrobras. E olha, no final da série, vamos sortear uma impressora 3D novinha, impressora 3D mesmo, que na última temporada a gente vai aprender a usar. Acompanhe a gente, beleza? Obrigado pela participação, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!